Pascoalzito, senhor. René Júnior e Júnior Dutra, contratados do Corinthians, estão fazendo exame médico hoje? Estão fazendo exames médicos. Tem um integrante do programa que ontem falou que o René... O centroavante, o Júnior Dutra. Júnior Dutra. Quem falou, assim, quem falou foi o Roberto. Não, o presidente acabou, do clube. ele já descartou. Mas peraí. Expusemos aqui o próprio Roberto de Andrade falando que o Júnior Dutra não viria, que não existia a transação. Não dá pra acreditar em dirigente. Não, até dá, Fabinho. Não dá. Sabe o que dá? Não dá. É que, peraí, gente. O negócio é o seguinte, dá pra acreditar em dirigentes. Só que o Roberto de Andrade, ele já tá num processo de transição. Já praticamente é ex-dirigente. Então não é o Roberto hoje que está tocando as contratações do Corinthians. Agora ele pode mentir. A questão não é essa. Eu vou fazer uma defesa do Roberto. Defender o Roberto? Vou. Roberto está com um problema particular, que a mãe do Roberto está 15 dias numa UTI. É mãe, ele está lá preocupado. E eu vou te falar, o Mano não estava errado e nem o Roberto, cara. O problema é que a coisa mudou. O Carille pediu o cara, né? Era uma pedida. Isso não é novidade também. O Júnior Dutra tinha pedido um valor, o Corinthians falou que não. O Carille queria o jogador porque queria e depois os números baixaram e foi numa coisa dentro do que o Corinthians podia fazer. Então nem o Mano errou, nem o Roberto errou. Não estou entendendo, a explicação que você deu não explica nada. O que aconteceu foi o seguinte, o que o Roberto eu vou te dar a informação. Eu não sei. Benja. Melhor. Não, eu não sei. Gente. Benja Folim? Não foi mal. Não é Folim, não. Eu tô dando uma informação, se você não entendeu, eu te explico de novo. Não, mas ninguém entendeu. Então eu vou te explicar. Não entendeu quem não quis. Não, a gente entendeu o que você falou. Só que você sabe que tem uns caras que não querem entender. Havia uma pedida que não estava dentro dos padrões do que o Corinthians queria. E a conversa tinha esfriado. Gente, o Alexandre Matos entrou aqui no começo do ano e falou, olha, o Palmeiras tem interesse no Borja. Nos valores que o presidente do Atlético Nacional está falando, não tem a menor condição do Palmeiras conversar. Se ele resolver baixar os valores, o Palmeiras vai para cima. Passou 2 semanas, o Borja foi contratado. Mas passar 2 semanas, ok, bem. O problema é que passou no máximo ali 2 horas, porque ele tinha dado uma declaração aí de manhã e à tarde ele fechou porque o negócio. Porque o negócio tinha ido pro saco. Pra onde? O negócio tinha acabado. A cachumba. O negócio tinha acabado. O negócio tinha acabado. O negócio tinha acabado. A pedida não dava. O cara insistiu. O Júnior Dutra, alguém deve ter falado o Júnior Dutra, você está indo pro Corinthians, amigo. Será o novo Casim? Mas o principal impasse ali, Benja, que havia nessa transação do Júnior Dutra, foi o caso dele ter assinado uma procuração para o empresário, naquela primeira conversa. Agora que essa procuração vai entrar, então, o empresário vai entrar com uma ação na justiça contra ele. Houve lá o primeiro contato do Corinthians pelo Júnior Dutra e havia uma procuração de um empresário. O negócio esfriou e o Júnior Dutra, quando passou a negociar novamente com o Corinthians, ele passou a negociar diretamente com o clube. Sabe por quê? Porque a família do Júnior Dutra e o Júnior Dutra queriam muito vir jogar no Corinthians. E o empresário estava fazendo o jogo duro. Mas a partir do momento que você assina uma procuração, você representa o seu direito na mão do cara. Eu vou te falar, o jogador muitas vezes aí é afoito, ele começa a assinar uma série de documentos, muitas vezes sem saber o que é, e dá uma procuração assinada para o cara e fala, me represente. Aí agora vai ter que brigar na justiça. Não vai brigar. Vai, o Júnior Dutra vai ter essa batalha judicial com o empresário. Vai jogar no Corinthians, vai resolver, depois faz o Rashid. Não sei, Benjamin. Eu já não penso assim. Eu acho que as coisas têm que ser esclarecidas desde o primeiro momento. Quando o negócio foi encaminhado pelo empresário, a coisa não funcionou. Você tem toda a razão. Tem toda a razão. Quando a mãe do jogador tomou a frente do negócio, a coisa caminhou. No Corinthians dizem que a família do Júnior Dutra é corintiana. Que a família é corintiana. E que fez questão que ele jogasse no Corinthians e houve um empenho da família nesse segundo momento para acertar a ida dele para o Corinthians. Ao contrário do que disse aqui um companheiro nosso do programa que achava que ele não ia mais. Aliás, o presidente do clube. Mas eu só não entendi a informação da mãe do presidente. Se vira, não vou mais defender você não. Toma, trouxa. Não. Podia depender se sim, mas que me porque, escorraçar no ar, mas aí eu entendo, porque é uma questão, às vezes o cara, assim, é uma questão de empatia. Existem pessoas que têm empatia por outras. Ou antipatia. Ou não tem essa empatia. É o caso vivido, entendeu? Nesse momento. Então tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então, Pascoal, por que o Corinthians ainda está atrás do Trellis? Porque o Corinthians quer mais um jogador experiente. Então, mas já tem Casim, tá certo? Tá trazendo o Júnior Dutra, tá trazendo o Trellis. Sim. Pascoal, muito mais do mesmo. Há um grande ponto de interrogação sobre o Jô ainda. Mesmo com a palavra do Jô para
um candidato, o Benja disse que já é presidente, mesmo com a palavra do Jô, de que ele ficará. Você acha que o Andrés não será o presidente? Eu acho que o Andrés será o presidente do Corinthians. E eles fazem cada atrapalhada lá no Corinthians, hein? Cara que não é nem candidato, paga para dar anistia. Olha, eu vou falar um negócio para você. O Corinthians também tem um negócio. Não, acontece o seguinte, o Paulo Garcia, posso explicar? O Paulo Garcia é o eterno candidato a presidente do Corinthians. Eu gosto muito do Paulo Garcia, é um cara muito bacana. Só que até agora eu não consigo entender. O Paulo, ele é candidato a presidente, ele é contra o Andrés, ele é a favor do Andrés. Porque ele estava lá pagando. Ele se aproximou do Roberto, agora se afastou. Agora ele põe camiseta do Andrés, está com uma camisa apoiando o Andrés, aí ele sai candidato, ele não sai, aí diz que ele apoia a oposição. Quando é a eleição? Ninguém sabe, Fevereiro. Aí ele gosta de aparecer, simples assim. Ele é boa pessoa, só que... Ele pode ser boa pessoa, mas que ele gosta do holofote, ele gosta, porque toda eleição acontece isso. Ele sempre entra como candidato, depois ele retira a sua candidatura, aí muitas vezes ele é oposição a determinado cidadão, ali no caso até o próprio Andrés, agora ele veste uma camisa do Andrés, não dá pra entender o que o cara quer, a não ser holofotes em cima dele. Esse é um outro ponto. Aí a gente fala assim, não, só acontece no Vasco. Não acontece no Vasco. Não. Acontece no Vasco. Tem esse problema que o Sormani falou a respeito do Santos. Todo lugar tem. Todo lugar tem. Véspera eleitoral tem sempre isso. O pior é que é um diretor do Corinthians, né? O diretor do Corinthians é que tá ligando para as pessoas. O cara tá lá. É o Rachid. O Rachid. Ele é diretor do Corinthians. Apresentaram pelo Rachid, você falou isso com os caras, falou, não posso dizer, não ligando posso dizer. Pra cá, esse caras. Ligou para sócios do Corinthians que são inadimplentes. Mas o clube também tá, então qual que é a diferença? Não, eu não inadimplente estou falando de eleição. Com relação a quê? Estou falando de eleição. Inadimplente com relação a quê? Os salários estão em dia. Peraí, o que estávamos falando? Corinthians. Não lembro mais. E qual cara do Paulo Garcia que você quer explicar? Queria demais, né? Falávamos do Júnior Dutra. Júnior Dutra. Nós estamos falando da política do clube. A política do clube a gente já falou, do Paulo Garcia, desse negócio. Até conversei com... A política do clube é meio chata. Ninguém sabe quem é Paulo Garcia, ninguém quer saber dessa história. Ah, tá. Depois Então, outra coisa, o André Santos vai ser o presidente, não vai estar resolvido? Sim. A minha informação é que ele já é. Então nós vamos ficar aqui. Nós votar a eleição é o que precisa e depois ter. tem outra É uma coisa. coisa muito Se a localizada. gente for ali, Zona explicar Leste tudo de o que São acontece Paulo. no Corinthians, porque tem o formato das campanhas são de chapinhas, pequenas chapas, depois se transformam em chapas, para depois a eleição. Só em fevereiro. Aí nós vamos ter Só em fevereiro. inteiro pra Vai falar ter disso muito aí. tempo até lá. O que o Mano estava falando a respeito do Júnior Dutra é que o Júnior Dutra, no primeiro momento, não teve acerto, foi se acertar nesses últimos dias. O mesmo vale para o René Júnior. René Júnior tem um contrato terminado com o Bahia. O René Júnior teve passagem por algumas equipes do futebol brasileiro, mas assim, que eu tenha visto ele jogar com desenvoltura foi na Ponte Preta, que ele fez uma boa passagem, e agora do Bahia. Ele é cria do Madureira, né? Do Rio de Janeiro. Vem. René Júnior. Eu Começou na ponte? Tá bom pra Libertadores? Não. René Júnior fez um bom campeonato brasileiro. Ele não jogou no Mogi? Mogi Mirim? Não. Não Ponte lembro, Preta. não lembro. Ponte Preta. Ele jogou no Mogi Mirim também. Não lembro. Não Jogou, lembro. Eu não lembro. Eu lembro dele no Mogi Mirim. Mas o Júnior Dutra é bom jogador. Ponto. Miquel tá de férias. Pode ser que tenha jogado Série C pelo Mogi Mirim. Mas, ô Flavinho, o Júnior Dutra é uma boa peça de reposição, sim. O Júnior Dutra talvez não venha para ser titular. Eu acho que o meio-campo do Corinthians ele já está ali desenhado. Você mudou de opinião, parabéis. Não, mas. Parabéns, não, eu gosto das pessoas que mudam. Peraí. Você não é inflexível, legal. Pascoal, Porque vamos lá. a semana passada você não queria ver o Júnior Dutra pintado de ouro. Peraí. Tá falando do Júnior Dutra ou do René Júnior? Peraí. O Júnior Dutra, o Pascoal, eu acho um jogador limitado. Eu acho um jogador limitado. O Flavinho ele tinha perguntado a respeito do René Júnior. Ah, bom. René Júnior. Se os dois, O René Júnior é um jogador que dentro do meio campo do Corinthians eu acho que ele tem espaço. O Júnior Dutra, Pascoal, sinceramente, eu acho que ele tá bem abaixo. Ainda mais o Corinthians tentando viabilizar a contratação do Trellis. Entre um e outro, eu acho que o Trellis é mais jogador que o Júnior Dutra hoje. Eu acho que vale mais a pena lembrando, o Corinthians nunca teve jogadores com o Júnior. Pode ver. Deve ter. Não, pode ver. Júnior? Não tá lembrando nada, é tudo Miquelete que fala pra Porque você. não tô de juro, fui eu isso aí. Tira o Não. ponto. Dorival? Dorival Júnior jogou no Corinthians, o animal. E não joga nem jogava. Pode ver, o Corinthians nunca teve. O Júnior foi técnico do Corinthians. Mas ficou uma semana, tu falando jogador. Gente, Já eu falei, Carlos Mascarenhas, eu falei você. Vamos para o jogador. próximo tema. Vai, outro Não, tema, eu vai. falei jogador. Pega na história do nenhum- Corinthians. Nenhum jogador com Júnior? Pode ver. Deve ter. Não claro, tem, o Palmeiras teve Roque Júnior. Mas isso significa o quê? Nada. É cultura inútil. Mas A única coisa que você tá falando é que um o... Você lembra? Pô, ele jogou a Série C lá antes de ir pra Ponte. Antes de ir pra ponte, Mas ele jogou. só com Você acha relação que o aos René jogadores. Júnior é uma boa reposição para o meio O campo? René Júnior eu acho que sim. E o Júnior Pascoal. Dutra? O Júnior Dutra acho que não. Com relação aí aos reforços do Corinthians, Benja, tá na cara que os maiores jogadores, aqueles jogadores aí que a torcida pode esperar um pouco mais, começarão a chegar a partir de fevereiro.
Por mais que o Andrés já esteja encaminhando nos bastidores, ele nega a informação, ele fala que não está conduzindo nenhum tipo de transação, mas ele já está intermediando algumas situações, sim. E esses jogadores começaram a pintar dentro do Corinthians a partir de fevereiro. Quem são? Existem alguns nomes, ô Fevereiro Flavinho. já tá todo mundo fechado. Não, mas ele já tem engatilhado. É por isso que eu tô falando. O Andrés, por mais que ele negue hoje, por mais... Não, pelo contrário, Fabinho. Muitas vezes aí quando você faz uma transação, você já garante ao jogador um contrato. Você já deixa aquele contrato de gaveta assinado. E o jogador já tem talvez o feeling. Ele vai começar a Sim, temporada no clube. ele fica de férias. Não, ele até dezembro, pode, janeiro. Pascoal. Ele até pode. O Andrés, em janeiro, porque todo mundo sabe que o Andrés ele faz parte da chapa do Roberto. Então não é uma oposição, é uma situação. O Roberto hoje, pela informação que eu obtive, ele não participa de mais contratação nenhuma. Participa. Ele tá ali só para assinar. Quem está intermediando hoje situações aí dentro do Corinthians é o Andrés Sanches. Não é. Hoje quem está contratando os jogadores chama-se Roberto, chama-se Alessandro e chama-se Flávio Adão. Inclusive, o Alessandro vai continuar com o Andrés? Isso eu não sei. O que eu estou falando é o seguinte, hoje quem está contratando inclusive eu vou te dar outra informação. O Corinthians consultou... Não. Precisa se informar melhor. Não, pelo contrário. Chegar aqui. Eu tô te falando. O Andrés, então, ele não está conversando com ninguém. Que eu saiba, não. Que eu saiba, sim. Ué, tá bom. Quem? Então dê nomes. Já falei aqui. Quem? Já falei aqui. O Andrés, ele tá tentando sim o Rafael Sobis. O Andrés, ele tá tentando sim o Rafael Sobis. Bom, eu não tenho essa informação, mas você está falando tudo bem. Desde ontem ele está falando isso. Olha aqui, o Corinthians... Ele desmentiu a informação de que ele estava sim tentando o Gustavo Scarpa. Tentou sim. O Corinthians consultou o Gustavo Scarpa e se assustou com a pedida. Foi pedido ao Corinthians pelo Gustavo Scarpa 6 milhões de euros por 40% do jogador. É o que o Fluminense tem. E o Abelão renovou agora, né? O Abelão ficou no Fluminense. Não renovou. Ele não renovou, ele ficou. Essa foi a pedida do Fluminense. 40% são 6 milhões de euros. O jogador, o Corinthians está atrás de 2 laterais esquerdos. 2. O senhor sabe. 2 laterais? É. Não sei. Um eu sei que vai voltar, que é o Guilherme Romão. Esse Mas não vai ser titular. Esse O vai Corinthians está ficar. atrás de um que está na França, no Amiens da França, chama-se Danilo Avelar. Danilo Avelar, que o Palmeiras tentou contratar no início do ano passado e não teve como contratar por conta do o vínculo com o clube, e o clube não liberou. Ele era do Torino, foi negociado. Esse é um lateral que o Corinthians está interessado em tentando trazer. Porque o Corinthians está com sérias dificuldades para achar um lateral esquerdo. Sérias. Então estão indo atrás... O Corinthians está buscando lateral esquerdo na América do Sul também. Não, são 2 laterais, não. Eu vou te falar, o outro também joga na Europa, que eu já vou te dar o nome. Os 2 hoje que o Corinthians está tentando são o Danilo Avelar e o outro eu já te vou falar o nome, que é um jogador também desconhecido. Pode ir na minha. Eu acho que estão tentando. Não, o Mano sugeriu. O Marcelo. Não foi eu que sugeri. Quem sugeriu foi o Cassino aqui, falando que o Palmeiras deveria ir atrás do Marcelo, porque ele tem força para brigar bom com o Real jogador? Madrid. E nós fizemos jogos dele jogando no Torino. Fizemos sim, você fez jogo dele no Torino. Eu acho bem razoável. Eu vou repetir o que eu disse quando ele foi indicado para o Palmeiras. Eu acho bem cozinho. Bem Joga o time que ele joga? Amiens da França. E aqui que é Série B? Não sei. Eu acho bem razoável. Eu vou ser porque no sincero, Torino eu ele não conheço. conseguiu ser titular. É um jogador grande, jogador mais forte fisicamente, completamente diferente do Arana. Preto é branco? Branco. Eu acho diferente, eu acho que Danilo Avelar, jogador forte? alto e forte. Magrelinho. Não, alto e forte. Tu vai ver Tá aí. vendo legal, hein? Não, então sou eu que tá. Eu fiz jogo dele no Torino. Eu vou mais na informação do Pascoal. É que a imagem que eu tinha visto dele é um jogador magrelo e tal. Não, eu não conheço, eu sou sincero. Eu acho ele Você sabe quem é Danilo bem Avelar? razoável. Acho um jogador bem razoável. Eu fiz jogo dele no Torino. Ele tem 1,80. Junto com o Cassini. Você tem razão, ele tem Um jogador 1,85, alto 79 quilos. e um cara forte. Precisa se informar melhor. Eu que banquei o Júnior Dutra fora. O próprio Roberto de Andrade meia hora depois ele falou isso. O próprio Roberto de Andrade falou isso. A partir do momento que o próprio presidente do clube vai lá e falar isso, agora falar, o cara é franzino, vai ter quase 1,90 m. Não, eu falei aqui que eu não conheço o jogador. Eu tô dando a informação do jogador. Diferente do senhor que falou, deveria saber melhor do que o senhor Estou fala. dando a informação que o Danilo Avelar e tem um outro lateral que eu esqueci o nome, que eu estou tentando lembrar, porque é desconhecido também. Que também é desconhecido, que eu já vou te falar quem é. Ele é tão desconhecido que Não você nem tem- sabe quem ele é. É isso? Não, eu não conheço, mas eu sou sincero, eu não conheço nem o Danilo Avelar e nem o Danilo outro. Avelar eu vi Olha, o jogar Danilo no Torino. Avelar, ele fez 8 jogos nessa temporada, um gol. Uma temporada começou agora. Sim.
tomou um cartão amarelo, nenhum vermelho. 2 vezes ele ficou no banco. E das vezes que ele ficou no banco, ele não Jogou no Cagliari. Jogou no Torino, no Cagliari. O jogo dele do Torino. Tô vendo pelas fotos aqui, que jogou no Cagliari. Não, tô vendo aqui. Eu tenho os números dele no Torino também. Bem apessoado. 16, 17. Ele fez 3 jogos. Jogou pouco. 3 jogos. Aí, no 15 e 16, ele fez um total de 8 jogos da temporada inteira. Quantos anos ele tá? 14 e 15, ele fez um total de 32. Ele jogou bem no Cagliari e foi contratado pro Torino para a vaga do Bruno Pérez, que foi pro Bruno pra Pérez Roma. Santos. Tá sempre lá no Beco. Quantos anos ele tem? Então, mas tem um veja... rosto quadrado, pra longe de analisar, 28 anos, 1,85 m. Topete. Nasceu em Paranavaí. Gente, deixa eu falar um Hoje negócio. vale mais a pena ir atrás do Zeca do que inventar um Gente, lateral eu vou esquerdo. falar um negócio pra você. O Zeca, vou falar pra você. A informação que eu tive ontem também é que tem clube aí preocupado com o senhor me deu a informação. Por exemplo, a informação que eu tive até ontem, o Corinthians não queria entrar nesse imbróglio, não. Embrólio. A partir do momento o Corinthians Sormani não- trouxe a Corinthians não quer informação, colher nisso aí, tem não razão. existe mais contrato, agora é litigioso. Não discutir na justiça quem tem que mano, pagar problema- quem. Mano, Acabou. vou A falar minha pra você. informação tá errada? A sua informação é correta. O Corinthians não quer... quer Então a informação do Sormani está errada. É a questão Eu não falei do que negócio- ele tá errado. Uma não invalida a outra. Eu não falei que, não, eu falei que a O informação Corinthians dele tá não errada. quer O botar, o Corinthians não quer entrar nessa participar parada disso. enquanto não tiver a solução definitiva. Se não tiver a solução definitiva, o Corinthians não entrará Mas no pela negócio. informação do Sormani já existe uma decisão Gente, definitiva. mas o Corinthians a briga tem- agora é Zeca com o O Santos. Corinthians tem os advogados dele, o Corinthians tem uma linha, tem o uma Corinthians não orientação. quer entrar, porque eu falo assim, não queremos entrar nesse imbróglio, ponto. Quem foi atrás do Henrique do Fluminense? Corinthians. Não, mas quem? O atual presidente ou o candidato? Eu vou te falar, a informação, eu tinha dado essa informação semana passada. Uma pessoa do Corinthians me desmentiu. Eu falei com uma pessoa ligada ao jogador e falou que o Corinthians procurou. A informação que eu tenho, Pascoal pode até dizer se ela não é verdadeira, é que o Andrei Sanches, né, quem cerca ele, quem está nessa campanha, foi atrás do Henrique, abriram mão do Pablo e quando viram que era mais caro, falou, opa, Isso ele falou ontem. é isso? Então, como é que o Andrei... Então, eu quero chegar onde? Como é que o Andrei não está participando da É negociação, lógico então? que tá, gente. É só o Benja que acredita? É, pois é. O Benja, olha, nossa, olha, que é você? Não, é outra raquetada. Você outra raquetada. está sendo bobinho, mas Não, eu vou tô te sendo responder. bobinho. Não é questão de acreditar ou não acreditar. Você tem suas fontes e eu não falo nada. Eu tenho as minhas. Minha fonte falou. No momento, está contratando o Roberto, o Alessandro e o Flávio Adalto. Sem a participação do Andrés. Hoje são os 3 que estão contratando o Corinthians. Gente, acreditem quem quiser. Mas você acredita? Eu acredito, sabe por quê? Sabe por quê que eu acredito? Quando aí vem a fonte do Fábio, Eu acredito a fonte do Mano, e ambos dizem que... Fonte do Pascoal. Do Pascoal, que o Andrés está envolvido. Por que você só acredita na Fabinho, sua você fonte, acha meu querido? sinceramente que o Sabe Andrés por ele quê? só vai Eu vou começar a aumentar explicar. o B dele quando ele for o presidente Sim. atual? Pelo jeito... Em fevereiro, sim. aí ele vai começar a correr atrás de jogadores? Sim, sabe por quê? time já tá Tá bom, então você vai ver, Não, você vai ver. sim. Você vai ver. Nós nunca então, saberemos disso. Ok, não, nós vamos saber. Daqui a Até pouco ele grava um fevereiro, vídeo até dizendo que não fevereiro fez. vocês vão ver os jogadores que serão contratados pelo Corinthians. Até fevereiro, me cobre. Pode, Isso, até pode fevereiro cobrar. é o nível até de fevereiro, contratação. Vocês vão ver. Tem toda É a isso que eu razão. estou falando para você. Você tem toda a São razão. jogadores dentro de um patamar diferente. De um patamar que o Corinthians está no momento. Então, deixa eu E te- mas eu papapá, acabei de falar não, pra Fábio. você. Sim, Eu mas falei, em fevereiro vão começar a Não. aparecer os jogadores porque cobrões. depois que ele... E você É o acha que eu que ele falei. só começa a negociar a falei. partir da eleição? Claro que não, Gente, é hora de chegar não, de bem, graça. Tá Não, bom, bem. gente, tá bom, então eu tô sendo ingênuo, ok, não tem problema nenhum, vai mudar muita coisa. Não, tem muda, problema pô. A nenhum. gente não quer que você seja Muda. ingênuo. O que Pode muda... ser que eu sou Você sabe ingênuo, o que pode ser que muda? minha fonte é ruim. Você sabe o que não muda? tem Não, problema ninguém tá nenhum. falando de sua fonte, Não, tá mas falando não de tem problema ingenuidade. nenhum, gente. Muda a problema base, nenhum. muda a base para você procurar os jogadores. O André que está estão. contratando? O Andrés tem algumas pessoas que estão observando o que está sendo feito. Ele está olhando o que está sendo feito. Tá opinando, Pascoal. Ele Pascoal, está olhando. Tudo que acontece no Corinthians hoje, em termos de renovação de contrato, em termos de dispensa de jogadores Tá e passando impossíveis por ele, contratações, claro. passa pelo Andrei Sanches, sim. Passa pelo Andrei Sanches, Ele sim. está engolindo a gente. Passa. Tinha um Tá outro engolindo? aqui. Tá engolindo a gente. Eu acho engraçado. Ele tá engolindo a gente. Eu acho Ninguém, engraçado. mas passa. Eu acho engraçado. A porque no veemência dia... dele, a veemência dele me... Mas eu acho engraçado. Eu não tenho toda Eu essa acho veemência engraçado sua. que no dia que eu falei aqui que o Pablo não ficaria no Corinthians de jeito nenhum, ele não acreditou. Porque o próprio jogador disse aqui Então. no programa que ele Então. estava 99,9999% Então, cada um que tá em renovado. casa. Será que o jogador não disse isso porque acreditou no dirigente? Cada um... Que tire- depois você deu a informação que jogava o número, mas não queria ficar.
Não, Foi eu dei a isso? informação no primeiro dia. Eu falei, o Pablo não fica. Essa informação Não, você deu depois. Não, senhor. Que o Corinthians apresentava, mas não queria fechar. Você não falou isso? Não. Você falou isso? Eu falei desde o primeiro dia. Eu falei assim, o Pablo não fica no Corinthians, ponto. Aí depois você deu outra informação. Porque o Corinthians... Não, falei no primeiro dia. O Corinthians não quer pagar 3,5 milhões de euros para um zagueiro e 400 mil reais por mês. Na conta do Corinthians, para um zagueiro... Era uma coisa inviável. Eu falei. Perfeito. Aí depois você acrescentou, você trouxe outra informação. Eu só quero dizer o seguinte. O Corinthians apresentava proposta para não fechar. E quem foi o primeiro cara no programa que foi... Eu falei, quantas vezes eu falo aqui? Pode cravar que o André Santos é presidente do Corinthians. Fui eu. Outra coisa. Também brigando com o Citadini, Fui eu. brigando com o Paulo Garcia. Eu dei até o nome do vice de futebol, gente. O Duílio Monteiro Alves. Ele é o... Luiz Paulo Rosenberg vai ser o marketing. O Andrés colocou duas senhoras como vice-presidentes. Se essas coisas estão definidas... Mas as contratações ainda... As a contratação ainda não passa. Em fevereiro, quando ele assumir... Eu falei aqui, falei, gente, virão jogadores. Ô, Benja, com todo respeito, não dá pra acreditar nisso que você tá falando. O Júnior Dutra não foi o Andrés que contratou. Não, está na conta do treinador. É isso que eu tô querendo te falar, Mas, gente. ô, Benja, já tá René Júnior não foi. Isso está na conta do treinador do Deixa eu falar. Lógico que ele participa, gente, é óbvio. Então é isso. Você falou que não participava. Não. Ele observa. Ele não está no dia a dia, ele não está lá, ele não vai em negociação, ele não está ligando. Óbvio que ele tem ciência de tudo. Se você tem uma transição numa eleição, o Roberto... Gente, eu só estou falando que ele não está contratando, ele está indo. Ele vai começar, atrás ele do não Henrique, atrás do Scarpa, ele não foi, que são os medalhões. Olha, ele gravou um vídeo... Você acreditou? Eu estou te perguntando isso. O Roberto Andrade amigo, falou... eu vou te falar, ele gravou um vídeo dizendo que não foi. Futebol é cheio de mentiras. Ok, então... Como é que... o empresário do Pablo diz que o Flamengo não fez proposta. O futebol é cheio de mentira. Quando a gente erra informação, jornalista não assume. Pode repassar. Não, a minha informação a minha informação era boa. Não rolou porque aconteceu um negócio. Ué, então é mentira de chuva. Mas você tá falando até agora que eu falei do Júnior Dutra? O próprio Roberto de Andrade, presidente do Corinthians ontem, na hora do programa que ele estava dando uma declaração, dizendo que não havia mais transação com o jogador. Passou 2 horas, ele fechou o contrato. Então quando a gente ouve, teoricamente, a pessoa que responde pelo clube e a coisa não dá certo, a gente faz o quê? E o Pablo falou que tá 99,999 e eu falei, não tá. Não tá. Ninguém também acreditou em mim. É um direito. O jogador tá falando. Eu falei, não tá. Mas eu posso dizer pra você... Aí não fica, Pablo. Eu falei pra ele. Mas as coisas mudam, eu posso dizer pra vocês... Não estava certo com o Palmeiras? Você não falou aqui, o Mano Menezes? Eu falei. Aí que tá, sim, só que eu errei. E eu venho mas aqui... Mas as coisas mudam. Não, as coisas não mudam. Como não mudam? As coisas não mudam. Andaram. A gente erra. Não, peraí. Houve um contato ou não houve contato do Palmeiras com o Mano Menezes? Também. Você tá misturando as histórias. Não tô. A gente erra alguma coisa. Dirigentemente é outra coisa. Empresariamente é outra coisa. É claro. São coisas que... E a gente tem que saber em quem a gente confia ou não para falar. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente não sabe, a gente dá uma informação que a gente acredita em A, B ou C e vai e solta uma coisa, a gente erra. Só uma coisinha. Você sabe, e eu vou dizer uma coisa que você sabe, tem gente no Corinthians, tem gente arrependida de não ter feito o contrato com o Pablo. Que eu acabei de falar. Essa porque história, o Henrique é mais caro, né? Essa versão já é diferente da que eu tenho. A hora que forem bater, a hora que chegar, os caras vão ver. Então segura aí, você vai contar isso aí. Segura essa história aí. Termina o que você estava falando do Pablo. Só para dizer, já tem gente ligada ao Corinthians que está arrependida de não ter feito contrato com o Pablo. Mas quem é? Tem nome essa gente ou não? Não, eu tenho informações. Eu não tenho um milagre, não tenho um santo. Está na hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor. Eu tenho um milagre, não muita gente, Pascoal. Tem gente ligada ao Corinthians. Gente atual ou gente futura? É gente como a gente. Tem pessoas ligadas ao Corinthians, atual e futuras. Atuais e futuras também. Já bateu um certo arrependimento. Mas quais pessoas? O Roberto, por exemplo? Já bateu um certo arrependimento. Eu estou falando milagre, não estou falando santo. Mas tem que já bateu arrependimento, porque quando receberam
Vê um papel, né? Sabe esse negócio de proposta, vem papel. Vê um papel, quando eles olharam a proposta do Henrique, eles falaram, nossa, o que a gente foi fazer aqui? Mas ainda está em tempo, o Pablo ainda não fechou com nenhum clube. Ainda tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro, Pode para quem não voltar a sabe. negociação. E o Pablo, para quem não sabe, o Pablo nas mídias sociais dele, fez um agradecimento ao Corinthians, foi a melhor temporada da vida dele, agradeceu a torcida do Corinthians. O Pablo foi muito gentil, o que o Corinthians não foi com ele. E quando acabar O Corinthians não foi com ele. Ele não foi receber a medalha de campeão brasileiro. Ele não levantou a taça de campeão brasileiro. O Corinthians não foi gentil com ele, mas ele foi gentil com o Corinthians na publicação que ele fez nas mídias sociais dele. Agradecendo, dizendo que foi o melhor ano da vida dele, que o Corinthians é grande, que a torcida é maravilhosa, e ele só tem a agradecer ao Corinthians. O Pablo, sim, soube ter um procedimento, que é o que diz a torcida do Corinthians. Né? Tem que ter procedimento. O Pablo teve procedimento. Lealdade, humildade e procedimento. O Corinthians não teve isso com ele. Agora, depois da Sul-Americana, as conversas voltam com o Flamengo? Do quê? Do Pablo? Acho que só depois de 31 de janeiro. 31 de dezembro. Que é um absurdo, né, Pascoal? Porque o jogador aí, se ele tiver a possibilidade de fechar com algum clube já, ele já tem que ir. Mas as conversas com qualquer clube só vão voltar depois de 31 de dezembro, Então, quando encerra o contrato dele com o Corinthians. Mas independente de qualquer coisa, o Corinthians já liberou o jogador. E o Corinthians não colocaria nenhum tipo de entrave se houvesse talvez uma negociação com outro clube. Claro, evidente. O contrato do Lucas Lima com o Santos termina dia 31 de dezembro. Pois é, já está no Mas começo. o Santos o liberou, ele já acertou com o Palmeiras oficialmente já... Mas acho que aí o representante do Pablo está esperando essa liberação também. Né? Essa é uma postura do Pablo. A postura do Pablo. O Corinthians não teve isso com ele, mas ele está tendo com o Corinthians. Ele está sob contrato. Até dia 31, ele não vai assumir ele nenhum está tipo. tomando essa postura com medo de não receber algo se ele fechar antes com algum clube por conta de... Não? Eu acho que não é isso, não. Não? Pascoal, não é que ele está optando por fechar só depois do dia 31. É que o Pablo ele pediu muito alto para qualquer clube brasileiro e nenhum clube brasileiro vai pagar o que o Pablo quer. Simples assim. Simples assim. Se ele reduzir O do Henrique foi barato. Também não. O Henrique foi baratinho. O Pablo é caro, o Henrique é baratinho. Pascoal, você não pode colocar preço. Se você pode ir com o Ferragamo, você vai com a Xangla. Você não pode colocar preço. As coisas que eu não entendo. Você não pode colocar preço no trabalho alheio, Pascoal. Por exemplo, o Henrique, ele tem aí um futebol que ele acha que ele joga. Ele pede aí o proporcional que ele acha que ele... 31 anos, né? Então, mas mesmo assim, é um jogador aí, passou aí pelo Barcelona, passou pelo Palmeiras. Pois é, ele acha que ele vale aquele valor, ele tem o direito, a mesma coisa. Se uma empresa quiser te contratar, Pascoal, você fala, meu salário é X. Se a empresa quiser te contratar, custa aquilo. Se não quiser, fala, passar bem. O Corinthians ele não é obrigado a pagar o que o Henrique está pedindo. Numa negociação. Você abre num patamar e encerra no outro. Você vai negociando. Depende da pessoa. Sim, claro. Tem pessoas que não têm negociação. Exato, mas é muito raro acontecer isso. Mas, ô Fábio Sormani, você que é um cara aí experiente, por exemplo, o Henrique, é um dos maiores salários do futebol do Fluminense. Não, pelo contrário. Você, inclusive, tem uma mente muito mais jovem do que muitos caras aí de 30. O Benjamin, com 30 anos, ele parecia um senhor de 60. Ele é jovem há mais tempo. Você é ele, né? Quem é o cara? O negócio O cara vai pescar e passa Réveillon e ele embora. Adoro pescar. Mas o negócio é o seguinte, Sormani, o Henrique está entre os principais salários do Fluminense. 460 mil. Ganhando quase 500 mil por mês. Você acha que ele aceitaria ir para um outro clube para ganhar 250? Não. Sabe por que não? Porque o futebol brasileiro, ele paga esses excessos. O futebol brasileiro, ele infelizmente ainda paga. Mas tem um valor que detalhe. os jogadores não Tem valem. um detalhe. O Fluminense viveu uma temporada de atrasos salariais. A próxima não será mar de rosas. Então ele também pensa isso. Eu não recebo 460 mil. Não, mas paga. O Henrique, ele é o Cavalieri. fruto da Unimed ou ele veio depois? Não, ele é da gestão Peter Cícero, não tem nada a ver com a Unimed. Então, A gestão anterior foi comprado junto ao Napoli por 2 milhões de euros. Foi um grande erro, foi um grande equívoco. Eu acho que ninguém no Brasil hoje paga 400 pau por ano. Não paga. Não paga. Se ele quiser sair do Fluminense, ele ainda tem contrato com o Fluminense. Até mais uma temporada, né? Mais duas temporadas. Se ele quiser sair do Fluminense, ele vai ter que abrir mão de dinheiro. E ainda tem que remunerar o Fluminense. Ainda tem que remunerar o Fluminense. O Henrique é um jogador praticamente inviável. Acho que não precisa remunerar o Fluminense. Acho que tira um peso do Fluminense. Exatamente. Esse é o caminho do Fluminense. Dependendo da negociação, abrir mão de pagar 2 anos de contrato. Você está falando de pagar 10 milhões, gente. É muito dinheiro. Ele recebe praticamente 12 milhões por ano. Né? Então, sim, 6 milhões, desculpa. 12 milhões ao longo de 2 anos. Se abrir mão de ter que gastar 12 milhões, é um respiro fluminense. Eu só queria dizer o seguinte, o Pablo não acertou com o Corinthians, não foi por conta do salário.
Você sabe bem. Foi por causa dos Foi 3 o milhões. embrulho das luvas. Porque ele queria receber antecipado para garantir 40% à vista e 60% diluído. Tem a O comissão do Corinthians não empresário quis. também, Pascoal. O empresário pediu um caminhão aí de Não comissão pediu para fechar caminhão o de negócio. coisa nenhuma. Como Botou não os pediu? 40 Como não pediu? O empresário, pro senhor que não sabe, o empresário até pediu pro Bordeaux ajudar a pagar as luvas do cara. E ele quis parcelar a comissão dele? Amortecia no que o Corinthians tem para receber. Então, Pascoal, vamos lá. Malcom. Pascoal. Vou só informando o senhor. Então, me informa também, já que o senhor é amigo do empresário. Aí os caras ele está acham o pedindo de seguinte, comissão. vou falar para você. Pergunta lá para ele. Eu vou falar para você. Todo empresário tem comissão. Mas pergunta quanto que é É dele. profissão do cara. Pergunta Você quanto não que é pode dele. discutir, é a profissão Mas do aí é o cara. contrato com o O Paulo. cara cobra o que ele acha que é da profissão o dele. clube tem que pagar. Não. Aí que tá embutido na transação, Depende. Fabinho. O Botafogo não paga 10% para o empresário, aceita pagar no máximo 5%. Esse foi um dos entraves para o Roger não ficar. O Roger exigiu que pagasse 10% sob o contrato ao empresário dele. O Botafogo disse não, só paga 5%. E aí? Aí que tá. Agora você pergunta aí, ô seu Oswaldo Pascoal, você que tem o contato do cara aí, pergunta pro Fernando César aí, quais são os valores que ele tem pedido pros clubes? Inclusive eu vou dizer para você, ele pode pedir 50% do valor. É o que ele julga necessário. É o trabalho dele. O senhor acabou de dizer que a gente não pode botar valor no salário na conta dos outros. Muitas vezes, ô Pascoal, acabou de dizer isso. Não, mas muitas vezes. Falando, não, mas ô Flavinho, muitas vezes aí, esse valor que você pede excedente, Pascoal, mela uma transação. Mas, mano, do jeito que você Mela tá uma falando, transação. você parece O problema de salário, o Pablo não teve problema de salário para renovar com o Corinthians. O problema foram as luvas. Extorquiu o Corinthians, não é isso. É um negócio, é negócio. Comissão é praxe. É negócio. É praxe. E é o que o Mas eu não tô falando que não é praxe, comissão eu tô do falando cara, que o valor é alto. Vocês sabem que nos Estados Unidos, a comissão de empresário, ela é regulamentada e não pode passar de 4%. Não passa. Não passa. Lá tem o fisco, o imposto de renda, você tem que declarar e tudo mais. E nos Estados Unidos, o agente ele não recebe mais do que 4% de qualquer negócio que ele faz. Agora entender aqui, uma coisa? aqui na Barra do Europa, exatamente, cada um pede o que quer. Agora não está Mas às regulamentado. Uma coisa que eu não regulamentado. consigo O cara entender pede, nesse às mercado. vezes ele pede um salário, às vezes ele pede... O primeiro salário é meu. Entendeu? Às vezes ele pede Tá regulamentado. um percentual do total do contrato. Do valor. Tem empresários que ganham 10% Às vezes o cara pede dos só das rendimentos do luvas. jogador. Então, Isso é um acordo com cada jogador. Eu só não consigo entender como é que o jogador aceita, ou o clube aceita pagar porcentagem, essa comissão, em cima de renovação. Quando ele traz o jogador, ok, agora numa renovação em que é clube e jogador, trabalhou, quanto você quer ganhar? 10%. Você imagina no contrato pedido pelo Roger ao Botafogo, 10% significava quase 800 mil reais ao empresário, para ele lá negociar o salário. O São Paulo, gente, por exemplo, não dá. São Paulo não tá, o São Paulo vai, no negócio do Hudson, como teve essa ingresia dos dirigentes do São Paulo, no caso do Prato, o Cruzeiro. foi Você sabe quem está fazendo a intermediação? É o empresário do Hudson. Para o dirigente do Cruzeiro não conversar com o dirigente do São Paulo. Quem está fazendo o meio-campo. Aí é uma negociação, não é uma renovação, é outro tipo de negociação. Ele vai sair do São Paulo, o negócio vai sair. Sim. 4 prestações, 1,5 milhão de euros dividido em 4 prestações. Isso é o que o Cruzeiro vai pagar pelo Hudson. Mas quem está fazendo o meio-campo é o empresário do Hudson, porque deu ingresia com o São Paulo e o Cruzeiro. Quer dizer, o empresário está fazendo o trabalho dele. Agora, eu acho que o empresário tem o direito de cobrar o que ele quiser. O clube pode pagar ou não, pode discutir isso. Agora, com todo o respeito, o problema do Corinthians com o Pablo não foi o salário. O salário estava resolvido. Mas nunca foi o Foram salário, as Pascoal. luvas. Então a gente vai dizer assim, o salário dele seria exorbitante. Não é. Não é. O problema foram as luvas. O empresário do Pablo, ele pediu as luvas em carteira, Pascoal. E todo mundo sabe que luva você nunca paga em Por que carteira. o problema do Mas Pablo é para fez receber. isso? É para Então, mas receber. aí que fez tá, isso? Fabinho. A partir do momento que você coloca o percentual das luvas em carteira, você dobra o valor das luvas. Gente. Com os encargos que você vai ter que pagar. Continuo falando a minha informação. Continuo falando. O problema foi esse. O problema foi que o Corinthians não ia pagar nada. Esse é o problema, eu tô falando pra você. E agora bateu arrependimento. Eu não Então, tenho, o Corinthians mentiu pro eu Pablo. não tenho essa informação do arrependimento. Isso, você vai ter. Não, uma pode hora ser. dessa Eu você não vai tô ter. duvidando, eu tô falando que eu não tenho essa informação. Uma hora dessa você vai ter. Agora, Aí eu você vai falar, pô... Não, mas eu não tô duvidando, Pascoal. Eu falei que eu não tenho a informação, não tô duvidando da tua. Ainda mais que você conhece muito lá. Eu tô só falando o seguinte, continuo batendo na tecla. É só falar pra mim, não pagaremos por um zagueiro esse valor. Vamos ao mercado buscar outro. Ou seja, Ponto. o Corinthians mentiu pro Pablo. Alimentou a esperança nele de renovação. O Palmeiras Ele está veio a querendo dizer o isso. Messias que o Corinthians quer?
que é do América Mineiro, que é um clube que o Alexandre Matos começou. Acho difícil. Acho que o Palmeiras vai atrás desse cara. Acho difícil. Eu não duvido de nada. Messias Júnior, aliás, teve Júnior que jogou no Corinthians, né? Teve Vitor Júnior, eu falei. Você não falou nada, você falou que não tinha ninguém. O Vitor Júnior jogou. Obrigado para os telespectadores Com aqui. todo respeito, se botar uma foto do Vitor Júnior, eu não lembro quem é. Não, o Orelhudinho. Jogou. O meu Orelhudinho lá, parece um gremlin. É, um canhotinho. E deve ter tido outro também. Deve ter mais, lógico que tem mais. A torcida vai lembrar, a torcida lembra. Roque Júnior. Ah, não, é Rubem Júnior. Rubem jogou no lateral esquerdo. Ele jogou no Palmeiras. O Michelete falando aqui, ó, Walter Casagrande Júnior. Rubem Júnior jogou no Corinthians. Lateral esquerdo. Era só Palmeiras? Não, jogou lá na época da MSI ali. Rubem Júnior? Eu não tenho memória. Eu tenho. Ó, pela primeira vez o Michelete fala pra mim no pulso, essa nem eu lembrava. Não, jogou sim. Jogou. O Rubem Júnior jogou? Rubem Júnior, meu parceiro lá de Maresias. O Messias Júnior, que é esse aí, aquele careca ali que tá sendo abraçado pelos jogadores do América Mineiro, só para apresentar para vocês, porque tem gente que nem sabe quem é o cara, esse aí é o Messias. Eu acho esse cara, que é uma aposta que deve ser feita. Até já falei isso, se o Corinthians tivesse que contratar, deveria contratar esse jogador para a zaga, porque não vai passar vergonha e vai jogar no mesmo nível dos outros, e é um cara que está em ascensão depois da bela campanha que ele teve com o América, subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Há uma possibilidade ainda do Corinthians fazer um negócio. Há um estudo a respeito disso. Habla espanhol? Não. Precisa, Pascoal, precisa. Ano que vem tem Libertadores, irmão. O que eu preciso? O cara não é intérprete? Mas não importa, para falar com a arbitragem, pressionar o juizão. O cara não vai escrever um livro na Libertadores. Imagina, pressionar o árbitro, cara. Você nunca pisou no campo, você nunca Ele vai ser tradutor. Você viu que ele falou? Você nunca pisou no campo. Falou aqui o Zico. Olha que a grama que ele pisou foi no Jardim da Fox. Olha, hoje estamos recebendo aqui, começando o Fox Sports Rádio, estamos recebendo aqui Zico. Palma, o Zico tá aí, palma, Zico. Não fui por opção. Bom, fui jogador por opção. Preferi ser a pedra e não a para mudar o assunto, o Gil Solis está perguntando se é verdade que o Emerson Sheik vai encerrar a carreira no Campeonato Paulista no Corinthians. Ao que eu sei, não. Perguntei isso... Sheik tá cavando, não? Perguntei isso para uma pessoa do Corinthians, ele botou em letra maiúscula ainda. Não. O que é uma... mensagem, hein? O que é uma ingratidão. Por que ingratidão? Não pagou o cara? Não. Como não pagou? Não, porque esse ano eu gravei. Não, agora você vai se ferrar de novo. Eu fiz o aqui com o beijo com o Sheik. Eu fiz o aqui com o beijo com o Sheik. E o Roberto, na época, gravou um depoimento pro programa. E o Roberto vira e fala: Sheik, eu sei que eu tô em dívida com você. Ah, mas isso já faz tempo, agora já tá quitado. Mas tempo que foi no carnaval. Aí o Sheik. Um ano. Aí o Sheik no programa falou, ficou meio sem graça e falou: olha, eu não ia falar nada. Mas quitaram os salários do Sheik junto com a eu falei, tá devendo? Aí ele falou, era uma dívida de mais ou menos 3 milhões de reais. Não sei se já foi pago, então deve sim. Ele tava andando de barco outro dia, já devem ter pago, Pascoal. Vamos pro WhatsApp, mas é zero a possibilidade do Sheik encerrar. A pessoa que me respondeu botou em letras maiúsculas. Não. É uma pena. Eu defendi isso faz tempo. O Sheik deveria encerrar a carreira no Corinthians. O Campeonato Paulista merece. O Sheik é um dos 10 maiores jogadores da história do Corinthians. Marcou 2 gols dos mais importantes da história do Corinthians. Foi campeão, honrou a camisa, deu umas pisadas lá na bola. Se o Guerreiro não renovar com o Flamengo, ele tem que jogar no Corinthians. Deu umas pisadas na bola lá. Quem? Se o Guerreiro não renovar com o Flamengo, ele tem que voltar pro Corinthians. Não. Tô falando o Sheik encerrar a carreira. Tô falando pra fazer contrato de 15 milhões, de 30 milhões. Joga o Paulista, encerra a carreira e faz uma homenagem bonita que ele merece. Não pode fazer um jogo de despedida? Mas fizeram já. Não, placa pra ele na arena e tudo mais.